Hoje eu quero te propor uma experiência. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem e vou te dar alguns segundos para você me dizer o que você está vendo. Agora, antes da gente continuar o vídeo, eu quero te convidar para escrever aqui nos comentários o que você viu. Vou te dar um tempinho, tá bom? Pausa o vídeo se for necessário. Escreveu? Bom, eu posso apostar que talvez você tenha escrito aqui que você viu um pai e um menino, o pai ensinando o filho a andar de bicicleta, ou o pai contando algo muito legal para o filho, e esse filho ficando muito feliz, ou que eles estavam passeando. Só tem um probleminha nessa linha de raciocínio. Eu perguntei para você o que você estava vendo. Eu não perguntei para você o que você acha que estava acontecendo. Ou seja, antes mesmo da sua mente entender a realidade, ela já roteirizou uma história. E é exatamente isso que acontece nas nossas conversas. E é aqui que mora o problema. Olha a diferença. Se eu responder exatamente o que eu estou vendo aqui nessa imagem, eu vou dizer que existe um homem adulto próximo de uma criança, um menino, com um capacete, que está sentado numa bicicleta. Eles estão sorrindo, né? Os dentes estão à mostra. O homem usa um óculos escuro. Está um dia claro, né? Está de dia. Percebe a diferença? Se eles são pai e filho, se eles estão felizes, se o garotinho está aprendendo a andar de bicicleta, se eles têm algum parentesco ou não, se eles estão passeando ou não, tudo isso é uma história que a minha mente criou. O que a gente vê, todo mundo vê. É um fato, não é algo que eu interpretei. Mas isso não acontece porque somos pessoas distraídas. Acontece porque o nosso cérebro tem esse mecanismo de tentar dar sentido a tudo que a gente vê, ao que está no mundo. Ele completa aquilo que não está totalmente explicado. É uma forma de organizar a realidade e de tornar as situações do dia a dia que a gente vive mais compreensíveis. Mas eu não vou ficar aqui só falando não sobre isso, eu vou te mostrar. Eu vou colocar aqui uma imagem e eu quero que você me diga o que você está vendo ou o que você acha que está vendo. Talvez você tenha dito aí do outro lado. Escreve aqui nos comentários antes para mim o que você viu aqui, o que você está vendo aqui nessa imagem. Eu posso apostar que a tua mente te levou a pensar que isso aqui é um círculo, que só basta fechar esse pedacinho e a gente tem um círculo. Pois é isso que a nossa mente faz. Ela busca por uma boa forma, por um fechamento. Essa percepção, ela normalmente tende a nos levar para aquilo que é familiar. Eu tenho certeza que você já conhece um círculo, você já viu um círculo, você vê um círculo, que essa forma ela está presente o tempo todo no seu dia a dia. E a sua mente sabe que isso é familiar para você. Então, quando você olhar para cá, a primeira coisa que você vai ver, ainda que essa figura não esteja completa, é um círculo. Porque antes mesmo da sua mente entender o que ela pode fazer com isso aqui, com essa imagem, ela já completou e já tentou explicar aquilo que você está vendo, de acordo com o que é familiar para você também. Não sou eu que estou inventando isso, não. Esse funcionamento já foi explicado pela psicologia da Gestalt, que a nossa mente tende a naturalmente organizar e dar fechamentos para aquilo que estamos percebendo. E eu preciso te dizer que isso não é de todo um problema, isso é extremamente útil. Imagina só se a gente tivesse que ficar o tempo todo pensando sobre o que a gente está vendo,
tentando entender a realidade. Isso é muito útil, por exemplo, quando a gente vai atravessar uma rua, que a nossa mente já dá um fechamento, já julga se dá tempo ou não da gente atravessar, antes mesmo de fazer uma conta, um cálculo da velocidade do carro e tal e tal. Seria muito cansativo se o nosso cérebro não tivesse esse mecanismo, esse recurso para nos ajudar a viver o nosso dia a dia de forma mais fluida. A questão aqui é que esse mesmo mecanismo que nos ajuda a tomar decisões no dia a dia sem precisar ficar prestando atenção em cada detalhe para cada decisão que a gente vai tomar, é o mesmo mecanismo que nos leva a ficar inventando histórias que nunca aconteceram. E a notícia ruim é que isso acontece nas nossas conversas. Ou seja, cena 1. Seu marido chega do trabalho e fala pouco com você. O fato aqui é que ele falou pouco, mas a sua mente tenta completar a cena contando a seguinte história: ele não se importa comigo, ele não gosta mais de mim, ele está chateado comigo. Cena 2. Seu filho entra no quarto e bate a porta. O fato aqui é que ele bateu a porta, fechou a porta com força, mas a sua mente tenta dar um fechamento, tenta explicar a cena e conta a seguinte história: meu filho não me respeita. Meu filho é mal educado. Cena 3. Você manda uma mensagem para o seu chefe e ele não responde. O fato aqui é que ele ainda não respondeu. Mas a sua mente tenta explicar a cena, o que está acontecendo, e diz para você que ele não te valoriza. Observe que entre o fato e a sua reação existe um espaço. E é justamente aqui, nesse espaço, que a sua mente inventa várias histórias. E como psicóloga, a partir da minha experiência profissional, eu posso dizer que casais, famílias, amigos, irmãos raramente brigam pelo que aconteceu. As brigas, os conflitos e as discussões, elas surgem muito mais pela história que contamos sobre aquilo que aconteceu. E sabe por que você acredita fielmente nessas histórias que a sua mente inventa? Porque a nossa mente, ela não sabe diferenciar realidade de imaginação. E é por isso que quando você assiste um filme de terror, você se assusta. É por isso que quando você vê uma série, fica com raiva daquele vilão. Ou quando lembra de uma comida que você detesta, que você não pode nem sentir o gosto, como limão, jiló. Ah, você já imagina uma comida que você não gosta? Imagina você chupando um limão bem azedo. Chego a me arrepiar aqui do outro lado. Exatamente por isso. Você pensou, o seu corpo sentiu, a sua mente acreditou. Tá bom, Pri. Já entendi que a minha mente mente. Mas ela não podia, de repente, inventar umas historiezinhas melhores? Não podia, né? Contar uma historiazinha mais satisfatória aqui pra mim? Pois é. De onde vêm essas cenas? Como que essas histórias vão sendo montadas aqui dentro? Ela escolhe assim, a nossa mente escolhe assim aleatoriamente? Essas histórias, elas são contadas a partir da nossa experiência de vida, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente experimentou desde a nossa infância, das conversas que a gente teve, dos traumas que a gente teve, das percepções que a gente foi criando sobre as pessoas que convivem com a gente, sobre quem é o nosso papai, quem é a nossa mamãe. Essas histórias, elas vão nascendo desse lugar, dessas vivências que a gente tem. E cada pessoa aqui vai ter uma vivência diferente, uma experiência diferente, dores diferentes. E as nossas conclusões, elas vão sendo tiradas daí, dessas experiências, desses lugares que a gente andou visitando lá atrás e que ainda não parou para resolver. E é por isso que duas pessoas podem olhar para a mesma cena e perceberem coisas completamente diferentes. Ou seja, elas não estão enxergando só o que está acontecendo aqui.
Elas estão enxergando o que está acontecendo através das lentes da sua própria história. Caramba, Pri, tô entendendo. Mas e aí? O que eu faço? Da próxima vez que alguma situação mexer muito com você, você vai fazer uma pausa, vai respirar e vai perguntar para si mesmo: o que de fato está acontecendo? Fato, lembra, é tudo aquilo que a gente consegue ver. E tem um abajur aqui em cima, tem livros aqui embaixo, todo mundo vê a mesma coisa. Agora, se o abajur deveria estar embaixo, o livro deveria estar em cima, isso é história, interpretação. Fato é o que todo mundo vê. E depois de se perguntar o que de fato está acontecendo, você vai responder para si mesmo e depois vai respirar fundo. E a próxima pergunta que vem aqui é: ok, mas o que a minha mente está inventando? Ou seja, qual é a história que eu estou contando para explicar isso que eu estou vendo? E essas perguntas, elas não servem para negar o que você sente. A intenção não é essa. Os seus sentimentos são reais, são válidos. Inclusive, você deve se aprofundar neles através de um processo terapêutico, de um processo de autoconhecimento. Essa pergunta, ou essas perguntas, elas vão servir para evitar que uma conclusão rápida se transforme numa verdade absoluta. Porque eu sei que quando confundimos interpretação com realidade, a nossa comunicação deixa de ser um encontro e passa a ser um choque entre duas histórias. Ao longo desse vídeo, você se deparou com duas imagens e, sem perceber, a sua mente completou a história e completou o que faltava. Agora imagina quantas vezes nós fazemos exatamente isso com as pessoas que amamos. Talvez você tivesse uma expectativa diferente aqui do meu canal. Talvez você esperasse que os meus vídeos fossem mais objetivos com relação à forma de comunicar. Mas eu preciso te dizer que comunicação não é só escolher palavras bonitas, palavras melhores, não é só aquilo que sai da nossa boca, mas também é aprender sobre distinguir imaginação de realidade. É sobre perceber a nossa linguagem não verbal. É sobre perceber o que a nossa forma de falar revela sobre a nossa própria história, sobre as nossas próprias emoções, sobre aquilo que ainda está mal resolvido dentro da gente. Uma comunicação assertiva, uma comunicação consciente, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Eu espero que esse nosso encontro de hoje possa fazer você perceber que talvez a sua relação ela não esteja desgastada por falta de amor, a sua relação com seu pai, com a sua mãe, ou com a sua esposa, com seus filhos, até mesmo com seus colegas de trabalho, talvez não estejam desgastada por falta de carinho, de cuidado, ou de prioridade, ou de amor, mas sim porque existem duas pessoas defendendo as suas próprias histórias como se fossem fatos, como se fossem realidades e verdades absolutas. Então, antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite, uma proposta. Eu quero que ao longo dessa semana você observe as histórias que a sua mente cria, antes mesmo de você abrir a boca. E eu tenho a impressão que você vai descobrir coisas importantes, interessantes e até mesmo curiosas sobre a forma como você enxerga a si mesmo, o outro e a vida. E é claro que eu estou curiosa para saber o que você viu nas imagens que eu mostrei aqui. E mais uma vez eu vou te pedir, antes de você me deixar, eu preciso muito que você coloque aqui nos comentários, por favor, mata a minha curiosidade, porque eu quero saber se eu acertei, se eu não acertei, se você já sabia sobre essas coisas que eu falei aqui, se já tinha conhecimento sobre esse mecanismo da nossa mente, do nosso cérebro. Deixa aqui nos comentários, bate esse papo comigo se fez sentido para você ou não, e tá tudo bem. Quero te agradecer
pela sua companhia, pelo seu tempo até aqui comigo. Um beijo grande e eu te vejo na próxima semana.